Antigamente a gente falava muita merda quando ia começar. Estamos no ar. Eu queria dar uma boa tarde para todos do Critica Brasil que estão chegando para assistir ao vivo, e também boa noite para quem está assistindo aí de outros países, boa manhã, porque a gente sabe que agora, por causa da internet, a gente fala com o mundo todo e mais, a gente não fala somente ao vivo. Esse vídeo vai ficar disponível, principalmente porque trata-se de um dos assuntos mais importantes da democracia, que é a liberdade de escolha de posicionamento político e ideológico daqueles que possuem a função de proteger o povo, mas aos poucos, por causa das técnicas de comunicação, por causa de uma falha, talvez, no treinamento, são coisas que vamos discutir hoje, eles acabam sendo conduzidos no sentido de representar uma parcela da população. E a gente tem, dentro de um Brasil extremamente diversificado, extremamente miscigenado, uma concepção de que a polícia teria laço, de que a polícia estaria conectada a esse ou aquele partido. Então, hoje nós vamos falar com dois policiais do movimento Policiais Antifascista, e eu gostaria de já iniciar pedindo para eles se apresentarem. Eu peço primeiramente para o Vinícius, que já deixou aí o microfone aberto, e o Galo também já se apresentou no programa. Se apresente e falem com a gente, né? Sintam-se à vontade para explicarem o que é o movimento de policiais antifascistas e qual a importância desse movimento para a atual conjuntura. Mas antes de mais nada, deixa eu pedir para você que está chegando agora, compartilhe, esmaga no like, vamos fazer essa transmissão aumentar o alcance. É um assunto extremamente importante, principalmente porque é um assunto delicado e toca no coração da estratégia dos que querem um Brasil submisso aos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. O que é esse movimento policiais antifascistas e qual a importância deles nessa atual conjuntura política do Brasil de hoje? Boa tarde, Leonardo Estopa. Boa tarde, camarada Fabrício. Gostaria de cumprimentar também os nossos ouvintes e cumprimentar também a CEOP, né, que é a Secretaria de Inteligência, que está monitorando os policiais antifascismo, né? Então, certamente, eles estão acompanhando a gente nesse momento, né? Então, deixo aqui também meu boa tarde para eles. Queria colocar o seguinte, antes de mais nada também, desejar um feliz Dia dos Pais aí, feliz Dia dos Pais, daqueles pais que lutam, né, por justiça, né, daqueles pais que não se calam e que estão ombro a ombro a gente numa luta antifascismo, né. Colocar também que eu estou aqui como um membro do movimento dos policiais antifascismo, né? Não estou aqui como representante da Polícia Militar do Espírito Santo, né? Não estou com nenhum símbolo da instituição e, portanto, estou aqui justamente expressando, né, a minha livre manifestação de pensamento, né? Sou Vinícius Scherzoni, sou policial militar há 9 anos, aqui no Espírito Santo. Sou mineiro, eu nasci em Betim, e estou morando aqui há quase uns 20 anos, mais ou menos, né? E comentar um pouco sobre o nosso movimento, né, o movimento dos policiais antifascismo. Ele surge aí por volta de 2015, 2016, né? Uma interlocução entre policiais da Bahia e policiais do Rio de Janeiro, sendo que ele vem de um movimento negro, movimento coletivo Sankofa, da Bahia, né? E, no primeiro momento, ele surge simplesmente como uma página de Facebook, entendendo as redes sociais como um espaço de construção de discurso, de disputa de narrativa, né? E, na sequência, isso vai ganhando uma outra expressão, né, ao ponto de que, em 2017, se consegue construir o primeiro seminário
dos policiais antifascismo, que ocorre no Rio de Janeiro, na OAB do Rio, e que inclusive o Fabrício está presente nesse primeiro seminário, né? Na sequência, se constrói o segundo seminário na Bahia, no Fórum Social Mundial da Bahia, em 2018, em março de 2018, e deixa eu ver, lembrar aqui, puxar aqui de memória, em maio de 2019, a gente tem o que seria o terceiro seminário do Movimento dos Policiais Antifascismo em Recife. Na verdade, ele vem como congresso, mas o formato é praticamente o mesmo, né? Então, vem como primeiro congresso no Recife, e em 2019, no final do ano, a gente faz aí nosso segundo congresso também no Rio, né? Debatendo temas que estão no nosso manifesto. Nosso manifesto é um documento que foi constituído em 2017, no primeiro seminário, e esse manifesto consta as nossas proposições contra o que a gente luta, né? Já na introdução do manifesto, a gente se coloca como um movimento suprapartidário, né? Então, é interessante a gente diferenciar o suprapartidário do apartidário, né? Significa dizer que existem pessoas no movimento que estão vinculadas a partidos, mas o movimento é autônomo e não se submete aos partidos, né? Deixa eu aproveitar esse gancho seu, Vinícius, e eu vou pedir o Fabrício para se apresentar, e eu achei muito interessante que você trouxe uma coisa que é exatamente o gancho da parte, que eu diria a parte fascista da sociedade, que é dizer que você ser suprapartidário, antifascista, quer dizer que você é necessariamente ou petista, ou de alguma forma ou de outra, ligado a algum partido que seja contra os movimentos extremistas que existem hoje. E uma coisa que eu gostaria até de compartilhar com vocês é que é possível ser, ao mesmo tempo, petista e fascista, assim como é possível ser, ao mesmo tempo, bolsonarista e democrático. O que significa que estar contra o fascismo é estar contra uma ideologia, que é uma ideologia que suprime completamente as liberdades individuais, suprime completamente o seu direito de escolher, o seu direito de pensar e principalmente a democracia. E não é ser contra o Bolsonaro propriamente dito, mas contra atitudes que possam ser contra a liberdade de expressão, ser contra a democracia. Eu queria, Fabrício, que você se apresentasse e falasse exatamente sobre essa ideia de que, olha, você não precisa ser necessariamente contra aquele determinado político ou aquele determinado partido para ser contra o fascismo. É possível que o fascismo aconteça até mesmo no partido mais democrático. Isso é uma semente que é plantada no coração do ser humano e ela acaba brotando e a gente consegue perceber movimentações fascistas de esquerda. É uma coisa estranha, mas é possível perceber como é uma coisa mais normal dentro da direita, mas quando a esquerda parte para o radicalismo, quando a esquerda parte para a ideia de que tem que acabar com aquilo e que você resolve isso somente quebrando tudo, a gente está vendo um embrião de fascismo na própria esquerda, ou seja, é lutar contra a ideologia do extremismo, né, que seria a luta antifascismo. E por isso que a luta antifascismo ela não é necessariamente partidária ou necessariamente de direita e esquerda, mas ela é a favor de um ser humano mais humano e menos ignorante, menos agressivo. Mas se apresente, Fabrício, e desenvolva para a gente um pouquinho sobre isso, para tirar de vez da cabeça das pessoas essa ideia de que ser antifascista é ser necessariamente petista, ou ser fascista é necessariamente ser bolsonarista, porque eu não vejo ligação nisso. Ou se você vê, né, traga para a gente aí os esclarecimentos. Bem, boa tarde, Léo, boa tarde, Vinícius, bom demais estar aqui com vocês. Eu sou Fabrício Rosa, sou policial há 20 anos, oficial da reserva da Polícia Militar de Goiás, policial rodoviário federal, mas é importante fazer essa preliminar dizendo que não estou falando em nome de nenhum desses órgãos, muito menos em nome do governo federal.
Hoje é Dia dos Pais, eu deixo um abraço solidário para você que é pai, e especialmente para os 3 milhões, para as 3 milhões de pessoas que foram contaminadas pela Covid-19. O Brasil atingiu a marca dos 100 mil mortos, num momento em que não temos um ministro especializado, reconhecidamente técnico na área de saúde, num momento em que ainda vigora o negacionismo, o anti-academicismo, o anticientificismo, que é uma das características do fascismo. Deixa só eu complementar a fala do meu amigo Vinícius. Eu queria também cumprimentar você que nos persegue, porque os policiais antifascismo já vêm sendo, nós já estamos sendo perseguidos há muito tempo, não foi somente agora com esse dossiê. Muitos dos policiais respondem processos administrativos disciplinares nas corregedorias, são denunciados de várias formas. Então eu quero cumprimentar você que nos persegue, que nos denuncia, simplesmente porque nós estamos exercendo aquilo que a Carta Magna, aquilo que a Carta Cidadã, que existe a partir do suor de tanta gente que deu sua vida para lutar por nossos direitos, inclusive pelo seu direito que nos persegue. Eu queria cumprimentar e dizer que nós estamos simplesmente falando em nome da liberdade, e é em nome da liberdade, esse valor maior que deve nos guiar a todos, que a gente fala também, que a gente critica sobre segurança pública, porque a gente quer uma segurança pública melhor para mim, mas para você que está nos assistindo, inclusive para você que é policial da direita, e que quando nós nos colocamos como policiais antifascismo, nós queremos sim causar uma certa surpresa, um certo olhar diferente para esse termo, mas isso não é uma acusação de que você que está nos assistindo seria um fascista. Isso é um convite para você se debruçar nos sites, nos livros, e tentar entender o que são os movimentos fascistas, o que eles fizeram no século XX e como ele ressurge no século XXI. Eu concordo com o Leonardo, o fascismo ele pode ter vários espectros políticos e o antifascismo também. Inclusive, o antifascismo do século XX incluiu liberais para enfrentar o nazismo, para enfrentar o fascismo. Liberais também ingressaram nesse movimento. Então, ele é um movimento de grande espectro que vai discutir o combate a diversas formas de opressão que se amoldam nisso que a gente chama de fascismo. Para finalizar, eu quero dizer que o movimento dos policiais antifascismo é um movimento democrático. O que significa ser um movimento democrático? Preliminarmente, que é um movimento que abre mão da violência. Democracia se faz quando a gente assina uma carta e fala: nós estamos abrindo mão da guerra, nós estamos buscando o consenso, o diálogo, a participação. Então, é um movimento que preliminarmente abre mão das armas, pelo diálogo, pela democracia. É um movimento suprapartidário que age dentro da legalidade e que vai, dentro da legalidade, discutir várias pautas fundamentais para o país, inclusive o antiproibicionismo, o abolicionismo penal, uma outra política prisional e criminal, e é um movimento, sobretudo, contra a instrumentalização da polícia. O que é isso, Léo? Essa palavra bonita, mas é contra as elites usarem as polícias como um longa-manos, as elites usarem a segurança pública para a perpetuação do status quo, as elites brasileiras aristocráticas utilizarem o soldado da PM, o agente da Polícia Civil, todo o ordenamento do sistema de justiça criminal como política pública falsa para enfrentar a falta de política pública verdadeira que não há no nosso país. Então, é utilizar a segurança pública para executar o ódio, é utilizar as armas para executar o ódio e para executar literalmente as pessoas, para esvaziar políticas públicas no campo da saúde, da educação. Então, o movimento é esse convite, para que você não se aceite como instrumento das elites para a manutenção de seus privilégios. Muito interessante, e você falou uma questão da instrumentalização da polícia, e você tinha falado de uma questão também muito interessante, que é a questão da violência. Eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius, mas, lógico, o Vinícius está nas ruas hoje, você está como policial rodoviário, mas com a sua experiência de polícia militar, você pode interagir, complementar no mesmo momento. Isso é uma coisa que eu queria falar para esclarecer a sociedade a respeito disso. Existe uma névoa que paira sobre a cabeça das pessoas de que o policial vestiu uma farda, ele é automaticamente fascista, e quem é, obviamente, do campo progressista,
costuma relacionar a ideia de ser fascista com ser de direita. Mas, na verdade, o policial ele está ali instrumentalizado para defender um movimento que é um movimento a favor daquilo que as elites querem que aconteça. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, a polícia estava instrumentalizada para dar apoio ao impeachment do presidente, porque as elites queriam o impeachment do presidente. Logo na sequência, a polícia estava instrumentalizada para lutar contra os pedidos de impeachment do Temer, porque ali as elites queriam a continuidade do Temer. E hoje a gente tem as polícias agora no momento que é um momento inédito, em que começa a acontecer uma cognição própria de alguns policiais. E agora eu queria, inclusive, fazer um jabá aqui para a Ambra University, que é onde eu faço um mestrado em Direito. O professor de uma disciplina correlata falou que ele trabalha, inclusive, na defesa de muitos policiais que desobedeceram ordens de superiores em eventos nos quais os policiais receberam ordem de dar tiros de borrachas em manifestações pacíficas. E aí eu chamo a atenção de todos que estão assistindo, principalmente das pessoas do campo progressista, que acham que um policial pode simplesmente virar as costas e falar que não vai cumprir uma ordem. E eu queria que vocês falassem exatamente sobre essa questão da disciplina militar. E eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que tem acontecido constantemente, uma movimentação pacífica de esquerda acontecendo, e durante a movimentação pacífica de esquerda, aquele chefe da polícia que está totalmente submisso ao poder financeiro dá ordem para os subordinados darem tiro de borracha na manifestação pacífica, ou seja, os subordinados recebem uma ordem de reprimir uma manifestação pacífica que eles sabem que é uma manifestação pacífica, mas veio uma ordem de cima. E aí eu queria que vocês falassem o que o policial acaba fazendo, o que acontece com os que se negam a cumprir a ordem, né, e o que tem acontecido hoje nesse caso da disciplina militar, quando o militar percebe que ali existe uma ordem vinda da política, uma ordem manifestamente ilegal, o que ele costuma fazer, os que negam a ordem, e quais são os processos que eles respondem para que a sociedade entenda que muitas vezes não é aquele grupo de policiais que está na rua, mas às vezes um policial, um comandante que fez toda a desgraça acontecer. Mas antes de mais nada, deixa eu agradecer ao superchat da Rosânia Alves. E com isso também eu gostaria que vocês encorajassem mais policiais a agirem conforme fala a nossa própria Constituição, que uma pessoa tem o direito de negar a cumprir uma ordem quando ela é manifestamente ilegal, porque dessa forma a gente começa a criar não apenas cumpridores de ordens, mas cumpridores da Constituição. E eu acho isso muito importante para aproximar a polícia da população e não necessariamente das classes dominantes, que é o que infelizmente tem acontecido nos últimos tempos. É interessante essa pergunta, porque na nossa cotidianidade, no nosso cotidiano, a gente sempre tem em mente a questão de que uma ordem absurda não se cumpre ordem absurda, né? Só que aquele policial que está ali como ponta da lança, né, muitas vezes ele não tem uma margem de discricionalidade para poder se posicionar contra determinadas ordens, né, que são delegadas a eles. E por mais absurda, né, que seja, às vezes, determinada ordem, por exemplo, o exemplo que você traz da manifestação pacífica, né, esse policial não cumprindo essa ordem, ele vai ser punido, ele já sabe disso, ele sabe que ele vai ser punido. Então, essa ordem, mais adiante, pode ser até comprovada que ela foi uma ordem absurda, que era algo que, de fato, merecia, né, não ser cumprida. Mas até lá, esse policial já sofreu imensamente sobre a questão psicológica, né, sua família já sofreu, sua carreira. Então, tudo isso ele é afetado quando esse policial deixa de cumprir uma ordem, quando ele está ali na formação, e aí o comandante pede para que ele, vamos supor, efetue um disparo de bala de borracha em cima do manifestante. Então, se esse policial ele deixa de cumprir essa ordem, necessariamente ele vai ser punido. Então, por isso que, justamente,
para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse tipo de atitude, né, e para que esses policiais não fiquem sendo reiteradamente punidos, não sejam reiteradamente punidos, né, é que nós, no movimento dos policiais antifascismo, nós trazemos uma nova perspectiva de segurança pública, uma perspectiva de segurança pública que seja antifascista, né? Então, por isso que a gente traz, por exemplo, a questão da desmilitarização, né? Não significa, e a questão do ciclo completo, por exemplo, né? Então, a primeira questão da desmilitarização, por exemplo, é conseguir tirar o caráter militar e de vínculo direto da polícia com o exército. E a questão do ciclo completo é permitir com que essa polícia investigue. Então, isso é de suma importância, porque o nosso modelo policial, ele é um modelo que brutaliza o policial. Então, não adianta a gente falar, por exemplo, na questão da educação, por mais que a gente saiba que uma educação, uma formação é extremamente importante que esse policial seja formado e versado sobre os conteúdos de direitos humanos, sobre o que é a nossa democracia, por mais que a gente saiba disso, mas a melhor formação, ela não dará conta de desbrutalizar esse policial. Você pode dar a melhor formação para o policial, mas nesse modelo que a gente tem de segurança pública, esse policial continuará sendo brutalizado, porque ele continuará tendo que exercer uma obediência cega, mas não só isso. O fato de você impedir que esse policial investigue, por exemplo, dentro da polícia militar, né, você impedir a questão da inteligência, a questão do ciclo completo, que é uma bandeira nossa, né, necessariamente esse policial ele vai ter que produzir. Qual que é a produção da polícia militar? Né? É o trabalho ostensivo e o trabalho que vai oferecer uma periculosidade para esse policial, sendo que se houvesse uma espécie de investigações, uma série de investigações anterior a essas ações, você teria as ações policiais com muito menos risco para esse policial e brutalizando muito menos esse policial. Deixa eu agradecer os superchats que chegaram aqui. A Elisete Muniz fala, excelente programa, militares honestos e humanos. A Elisete Muniz também se tornou membro do canal, então muito obrigado. Lembrando, pessoal, vamos nos tornar membros do Critica Brasil. Quem puder ajudar o canal a crescer, compartilhe essa transmissão. Esse assunto é muito importante, porque esse assunto é um assunto que precisa chegar principalmente até as pessoas que pensam que a polícia tem que ser daquele jeito, mas às vezes exista uma forma de modificar completamente essa percepção. Uma coisa que eu tenho lutado durante durante praticamente 5 anos, é para falar com aquilo que a gente chama de esquerda, que é o campo progressista, que não, o policial não necessariamente tenha que ser de direita, mas existe uma disciplina militar, e por causa dessa disciplina militar, muitas vezes os policiais fazem coisas que estão contra aquilo que eles acreditam. E a tendência natural é que a sociedade progressista se vire contra a polícia, agrida a polícia, e aí sim transforme aqueles policiais que antes estavam tentando lutar contra essa instrumentalização da polícia, transforme aqueles policiais em policiais neutros ou até mesmo policiais instrumentalizados, porque eles não conseguem ver proteção e representação dentro da esquerda. E aí eu acho que entrariam táticas e formas de encorajar aqueles policiais que decidam não cumprir uma ordem ilegal ou mais cumprir a Constituição. Porque vejam bem, o que acontece com a polícia, infelizmente, é o seguinte: nós temos uma base, uma pirâmide com uma base gigantesca de policiais que recebem ordens, e o que a elite financeira precisa fazer para conseguir controlar toda essa base é fechar negócio com quem está no topo da pirâmide. Ou seja, se conquistar o comandante, aquela base acaba acatando as ordens do comandante e agredindo manifestações pacíficas ou até mesmo protegendo manifestações estúpidas como aquelas que pedem o fechamento do STF. Então temos coisas extremamente bizarras que não são protagonizadas pelos policiais, mas às vezes por um comandante. E nessa hora eu pergunto para o Fabrício Rosa, que falou um longa-manos e mostrou aí que realmente é estudante de talvez já formado em direito, nessa área de direito, então eu pergunto para o Fabrício Rosa o seguinte: não seria a hora, Fabrício, dessa turma que está surgindo contra a instrumentalização da polícia entrar em contato talvez com a OAB
para fazer um exército de proteção aos policiais que se neguem a cumprir ordens manifestamente ilegais. Eu digo isso como uma super estratégia. Espera aí, se aquele comandante quiser realmente ser instrumentalizado e utilizar o policial para fazer os seus negócios pessoais, pode utilizar, mas a OAB tem, por exemplo, no estado de São Paulo, 5.000 advogados prontos para defender aquele policial que se negou a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Eu acho que isso traria um equilíbrio exatamente para a situação que o Vinícius trouxe para a gente, que é uma situação de destruição da carreira do policial, porque o policial cumpriu de uma forma correta a Constituição e não quis ser escravo daquele comandante que fechou negócio, por exemplo, com as altas elites do Brasil. O que você acha sobre essa possibilidade de repente, a gente ter do lado dos policiais antifascistas advogados protetores dos policiais, nem diria antifascistas, mas policiais cumpridores da Constituição? Muito bom, Léo. Quando você fala que eu usei o termo longa-manos e que eu talvez tenha me formado em Direito, eu tenho 40 anos, dei sorte de ter a cara de um pouco mais novo, né? Tenho cara de 39, talvez, mas, enfim, sim, sou formado em Direito. Bem, eu queria só fazer uma preliminar, pelo menos na minha perspectiva, eu não sou um defensor do fim da polícia. Eu acredito que a polícia vai acabar quando acabar a violência, acabar a criminalidade. Eu atuo no enfrentamento a chagas sociais muito graves, o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, o enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Então, é preciso socorrer grupos vulnerabilizados, mulheres que apanham dos maridos, pessoas que são vítimas de crimes LGBTfóbicos, crimes de ódio, e a polícia também está aí para socorrer essas pessoas. Então, é um convite à esquerda a pensar que, enquanto há violência, e nós somos um país profundamente marcado pela violência, devido ao nosso passado de desigualdade, de escravidão, de racismo estrutural, de machismo estrutural, de LGBTfobia estrutural, mas, sobretudo, da aristocratização da vida, de aporofobia, de medo, de horror ao pobre. Então, a polícia ela acaba repetindo todo esse sistema, e esse circuito, e esse modelo onde nós fomos inseridos, que é um modelo injusto, desigual, cheio de privilégios. Então, a polícia ela entra nesse sistema. O que nós precisamos é fazer uma nova polícia. E aqui nós temos que conclamar a você, que é de esquerda, que é progressista, independente do espectro político que está, a contribuir para a confecção, para a construção dessa nova polícia. O governo PT ficou no poder durante 13, 14 anos e muito pouco foi feito no sentido de desmilitarizar a polícia. Quando o Chersoni fala que nós somos a favor do ciclo completo, que é todas as polícias poderem investigar e todas as polícias também poderem trabalhar na rua, nós somos a favor, mas preliminarmente nós temos que desmilitarizar a polícia. Eu não quero ser investigado por um militar, acredito que o Vinícius Chersoni também não queira, como estamos sendo investigados nesse momento pela CEOB. Então nós somos Eu preciso te interromper só para você esclarecer uma coisa. Isso é muito importante nesse momento. Porque na hora que um policial, na hora que uma pessoa que não entende o que significa desmilitarizar a polícia, vê uma notícia que um policial fez alguma coisa errada, ela vai e escreve, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Então, isso é a coisa menos estratégica que a esquerda pode fazer, porque ali ela está agredindo pais de família, hoje dia dos pais, você imagina se falar, eu quero o fim do seu emprego. E quando a gente fala desmilitarizar a polícia militar, a gente não está falando tirar o emprego do policial militar, é mudar a lógica de administração, a lógica de trabalho da mesma polícia militar, que vai continuar, porém, mais próxima do ser humano e, porém, menos instrumentalizada. Então, eu gostaria que você desse uma explicação sobre o que é desmilitarizar a polícia militar, principalmente para tirar da cabeça da esquerda a ideia de que, entre aspas, eu quero o fim da polícia militar, porque você tem que querer o fim da criminalidade para depois querer o fim da polícia militar. Não há possibilidade de querer o fim da polícia militar, mas a desmilitarização, ela leva a certos benefícios, e esses benefícios eu deixo para você explicar. Desculpa a interrupção, mas isso é muito importante. Jamais faça campanha falando eu quero o fim da polícia militar. Você está pedindo o fim do emprego de muita gente e a esquerda só perde essas pessoas com isso. Mas explica para a gente, Fabrício. Com certeza, Léo, quero explicar para você que está nos assistindo, a desmilitarização ela pode acontecer pelo menos em dois campos. O primeiro, que é o mais objetivo, mais prático para nós que somos policiais,
Você que é policial que está nos assistindo, desmilitarizar significa garantir o seu direito à sindicalização, à greve, à manifestação, à liberdade de expressão, a poder escrever o que você quiser no Facebook, no Instagram. E eu fui policial militar e agora sou policial rodoviário federal e eu percebo a diferença de liberdade, que é desse direito mais básico que nós estamos tratando, a diferença de liberdade entre esses dois status de vida, ser militar e ser civil. Desmilitarizar não é acabar com a polícia militar, desmilitarizar é fazer a polícia como é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que são consideradas eficazes e são desmilitarizadas, como as mais de 17 mil agências policiais que existem nos Estados Unidos e são todas desmilitarizadas, como as mais de 90% agências policiais do mundo democrático ocidental que são desmilitarizadas. Existem experiências militares, só que são minoritárias. Tem esse aspecto. Existe um outro aspecto. Desmilitarizar pode estar no campo do subjetivo, no campo de desmilitarizar as mentalidades, desmilitarizar as práticas, diminuir o autoritarismo, que também é um aspecto do fascismo. Então, é nesse sentido também, o país vem sendo militarizado. Então, também tem esse aspecto que as polícias civis, outras polícias, também passam por um processo de militarização. E aí eu quero puxar um gancho com a pergunta anterior, Léo, quando você fala de neutralidade, o militarismo, ele passa uma imagem de neutralidade, mas é uma máscara. Essa máscara da profissionalização, dos símbolos, dos signos, daquela padronização. Isso parece que há uma neutralidade quando não há uma neutralidade. E aí você que é progressista de esquerda, eu quero te convidar a disputar o coração da força, a disputar o coração da Força de Segurança Nacional, o coração da Força de Segurança Pública e até de segurança privada, que são maiores do que os policiais militares. Nós precisamos disputar o coração da força, porque quando não há democracia, só sobra a força. E a força tem que estar do lado progressista, do lado da igualdade, do lado da justiça social. Então, nós não podemos abandonar a força. Todas as vezes que abandonamos a força, nós sofremos golpes. Golpes foram vários na história do Brasil, com Getúlio Vargas, com a fundação da República, com a ditadura militar. Então, não adianta querermos abandonar e virmos com um discurso antipolícia quando há violência. Se há violência, existirá polícia. E se há polícia, nós precisamos disputar o coração desses milhares de trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública. Eu queria conversar com o Vinícius uma coisa que é muito importante para o esclarecimento da esquerda. E eu falo isso porque eu tenho vários amigos policiais, eu não tenho experiência ruim com a polícia, eu sou de uma cidade pequena, eu falo nas minhas lives constantemente, falo, olha, gente, é preciso saber conversar com os policiais, e tem coisas curiosas que eu falo, como, por exemplo, o carinho que o Bolsonaro teve com os policiais durante a campanha política foi tão forte que minha mãe ia votar no Bolsonaro. Ela só desistiu porque o Bolsonaro xingou ela pessoalmente. Não sei se vocês sabem, o Bolsonaro fez um tweet xingando a mãe do Leonardo Stoppo. Foi aí que ela desistiu de votar nele. Mas a minha mãe ia votar no Bolsonaro, mesmo com tudo que eu falava a respeito da incompetência política e econômica do Bolsonaro, mesmo com tudo que eu falava. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tinha a estratégia de dirigir-se aos policiais de uma forma carinhosa, e a minha mãe, filha de policial, com 2 irmãos policiais, ela se sentia representada por isso. Então é muito importante que o campo progressista entenda que não é só o policial, mas os familiares do policial se sentem mais abraçados quando você conversa com os policiais de uma forma digna. E eu acho que é muito importante inverter a forma como a esquerda se aproxima dos policiais, e aí eu trago um caso que foi compartilhado de uma forma completamente diferente, que é o caso do policial humilhado em Alphaville. Indiferente do crime que o morador de Alphaville estava fazendo, por causa dessa característica de uma polícia instrumentada, o policial teve que aguentar a humilhação, ele não pôde fazer nada, porque senão a punição seria maior, ou seja, ele não teve o direito de cumprir a lei. Existia ali um claro crime de desacato, assim, outros crimes, mas ele não pôde cumprir a lei, porque acima da lei está o poder aquisitivo do morador de Alphaville. Mas nós tivemos uma repercussão que mostra muito bem a nossa sociedade. A esquerda compartilhou comemorando a humilhação do policial. Já a, entre aspas, direita compartilhou agredindo o morador de Alphaville como sendo um cidadão do mal que não respeitou o policial. Ou seja, um lado
protegeu o policial, o outro lado comemorou a humilhação do policial. E aí eu pergunto para o Vinícius, o que acontece entre seus amigos, que você é uma pessoa, Vinícius, esclarecida, você está na batalha, obviamente você tem aquela reação, que é uma reação que eu diria digna de Jesus Cristo, né, de levar um tapa na cara e dar o outro lado da face. A prova disso é que você está no movimento de policiais antifascistas lutando por um grupo progressista que, infelizmente, a gente precisa dizer, agride os policiais. Mas os seus colegas da polícia, como eles recebem essas manifestações da esquerda, como tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, e qual dica você daria para a esquerda comunicar com os policiais de uma forma mais assertiva? E aí eu vou te pedir uma dica que é muito importante. Qual dica você daria para o Lula nesse momento, para o Ciro Gomes e também para pessoas que estão engajadas na política, como, por exemplo, o Luciano Huck, como, por exemplo, pessoas que estão engajadas como o Felipe Neto? O que eles teriam que fazer nesse momento para não focar apenas na população convencional, mas também começarem a conversar com a polícia para mostrar para a polícia que a única alternativa, que a alternativa de diálogo com a polícia não resume-se no bolsonarismo, ou seja, os outros campos, seja um Ciro Gomes, seja um Felipe Neto, seja um Luciano Huck, seja o próprio Lula, seja o próprio Haddad, todos eles precisam dialogar com a polícia e, de uma forma ou de outra, transmitir para os policiais a tranquilidade de que ali, num eventual governo de um desses, a polícia vai ser recebida com carinho. Mas antes disso, deixa eu só agradecer Sandra Neves. Valor desmilitarizar para humanizar a Polícia Militar do Brasil. Muito obrigado, Sandra Neves, pelo superchat. Muito obrigado a todos vocês pelos compartilhamentos, mas eu peço, mais uma vez, vamos compartilhar para aumentar o alcance. Então, Vinícius, fala com a gente como que tem que ser o diálogo do resto da população política com os policiais. Leonardo, obrigado pela sua pergunta. Sendo objetivo, né? A esquerda precisa tratar o policial como trabalhador, entender que este policial é um trabalhador, e sendo ele trabalhador, ele é sujeito de direito, né? Ele está alocado de maneira muito específica nessa nossa estrutura, que é um sujeito garantidor de direito, e muitas vezes os direitos desses trabalhadores são violados. Muitas vezes, esses policiais, os meus pares, reclamam comigo, por exemplo, poxa vida, cadê os direitos humanos aqui para poder dialogar com a gente, para poder conversar com a gente, porque eles sentem na pele que os seus direitos estão sendo aviltados. E eles veem pouca movimentação, né, por parte da esquerda em direção à categoria, né, para poder se colocar ombro a ombro e se solidarizar no momento em que eles estão sofrendo uma série de questões dentro da própria instituição. E essa lógica, né, de ter os seus direitos aviltados é justamente essa lógica que contribui, que acrescenta brutalização na atividade fim desse policial. Porque uma vez que eu não tenho os meus direitos garantidos, uma vez que ninguém me reconhece enquanto trabalhador, como que eu vou reconhecer o outro como trabalhador também? Então, existe essa dificuldade, né? Por isso é de suma importância que a esquerda tenha esse olhar para o policial, que ela enxergue o policial enquanto trabalhador, enquanto sujeito de direito, né? E, claro, precisamos fazer com que todas as lutas elas estejam imbricadas, ou seja, questões imediatas relacionadas à carga horária de trabalho, relacionadas a salário, a condições de trabalho. Essas questões, que são questões mais da ordem do dia, elas precisam ser preocupação da esquerda, né? Mas outras questões que estão também no horizonte de reformas e no horizonte que demandaria um tempo um pouco maior, que não dá para fazer na semana que vem, por exemplo, precisam também ter a devida atenção por parte das esquerdas. E uma delas, né, o Fabrício citou muito bem, eu também citava na minha fala anterior, é a questão da desmilitarização. É de suma importância que nós desmilitarizemos a polícia, né? Mas não só isso, é entender que essa questão da militarização é uma questão que está na sociedade. Então, a sociedade ela está extremamente militarizada.
Por vezes você vai atender uma ocorrência e o policial está seguindo as diretrizes legais para se efetuar uma prisão, por exemplo, e a sociedade está clamando por violência, porque essa sociedade está militarizada. Então, o processo de desmilitarização, por exemplo, ele passa também por isso, passa por uma educação ou reeducação dessa sociedade. Então, pautas como essa, então, essas lideranças que você citou, elas precisam estar preocupadas com uma nova arquitetura de polícia. Então, primeiramente, se preocuparem com o policial, que é um sujeito de direito e que é trabalhador e precisa ser reconhecido como tal, né? E preocupado também com a reestruturação da segurança pública, que está num horizonte não tão imediato, mas que precisa ser debatido, precisa ser colocado em pauta, que precisa ser trazido na fala dessas lideranças. Né? Deixa eu ler um bocado de superchat aqui. Eu não quis interrompê-lo, Patrícia, mas eu queria pedir o pessoal da técnica para colocar o superchat para aparecer aí, o superchat da Patrícia, se tiver tempo ainda. Mas eu vou ler aqui, vou agradecer a Raimunda Ribeiro, que torna-se membro do canal. A Patrícia Jimenez fala: Léo, nunca vi desrespeito da esquerda em relação aos policiais. O que Bolsonaro fez foi puro oportunismo. Exatamente, porque o Bolsonaro não representa as polícias. Essa é a minha opinião, tá, Patrícia? Um cara que propõe armamento para todo cidadão brasileiro, ele está pondo a polícia vulnerável, tenho consciência disso. Compartilharam para mostrar o desrespeito. Na sequência ela diz: policial não é melhor que professor, que apanham da polícia. Parabéns aos dois. E uma coisa que eu faria, uma correção, né, no segundo superchat, se a técnica puder colocar. Patrícia Jimenez, olha, não é o policial... O professor não apanha da polícia. Um professor apanha do mal policial. E é muito importante colocar esses detalhes, porque quando você fala que o professor apanha da polícia, você pega toda uma categoria e tenta representar toda uma categoria por causa daquela peça ruim que às vezes agrediu o policial porque foi instrumentalizado, foi conduzido a isso. Eu pergunto, Fabrício Rosa, Vinícius Kerzoni, vocês já bateram em algum professor? Vocês já agrediram algum professor? Eu tenho certeza que não. Nós temos aqui dois policiais que não agridem professores, ou seja, não é a polícia que agride o professor, é o mal policial. Não é a política que rouba, é o mal político. Não é o professor que é pilantra, é o mau professor. Então, em todas as classes, que são, obviamente, compostas por seres humanos, temos bons seres humanos e maus seres humanos. Essa estrutura de frase é uma estratégia deles para fazer com que a gente caia na armadilha de dizer que toda a polícia agride o professor. A gente distancia professores e policiais. E aí eu volto para minha família. Eu tenho 2 tios policiais, 2 tias professoras. Só para você entender como que são as coisas. Peraí, o policial agride o professor. Na minha família, eu tenho tios policiais e tios professores. Não tem essa. Não é uma classe que agride a outra classe. É a pessoa ruim daquela classe que necessariamente utiliza-se de uma superioridade, às vezes, porque está com uma arma ou coisa parecida e agride a outra. Infelizmente, nós temos que trazer uma cultura de não agressão e derrubar de vez esse estereótipo sobre a classe. Assim a gente consegue fazer a classe se humanizar e trazer o resto dos policiais para o lado do antifascismo. Café Cultural. Estopa, manda um alô para o meu canal. Então tá aí um alô para o Café Cultural. Somos um canal de esquerda, vamos reverberar nossos ideais. Peça a galera para dar uma força. Abraços. Café Cultural. E deixa eu ler de novo o próximo superchat dele. Não posso escrever a palavra... deve ser canal, né? Mas inscreva lá. Abraços a todos. Deve ser porque a palavra canal está bloqueada. Mas vamos reverberar, vamos fazer um delay também para poder, ainda que com um espaço de tempo um pouco maior, a gente consiga propagar todos os canais de esquerda e fazer com que essa rede de esquerda cresça. Né? E eu queria agora a opinião do Fabrício a respeito dessa questão do estereótipo, Fabrício. Estereotipar toda uma classe, o perigo de estereotipar toda uma classe, tanto a classe policial como a classe de professores, né? Porque nós tivemos deputados falando que professores são vagabundos, coisas estranhas, né? Deputados falando que o estudante de universidade federal é maconheiro,
Coisa assim, essa forma de estereotipar todos a partir de uma experiência que você teve, né? O nosso vice-presidente falou que o filho criado somente pela mãe ou pela avó, ele não tem muito futuro, ou seja, ele deve ter tido uma experiência na vida de uma pessoa que ele viu que foi criado somente pela mãe e não deu certo de acordo com os seus princípios daquilo que é dar certo ou dar errado, aí ele extrapolou isso para praticamente tudo. Mas talvez o Fabrício tem até alguma estatística a respeito do índice digamos que, agressão dentro da polícia. Isso é maioria na polícia, mas antes, superchat do Antônio, 3792. Léo, essa live é muito importante e esclarecedora. Bom levar esse debate ao máximo de pessoas. Parabéns aos dois profissionais em debate e também Diva Cássia Nascimento. Em todos os lugares existem o positivo e o negativo, mas o Moro no interior e sei como funcionam os policiais da Polícia Legal. Eu moro no interior e sei como funcionam os policiais da polícia local. Então, falando dessa questão de como funcionam os policiais, Fabrício, você tem alguma estatística a respeito do nível de agressão entre os policiais? Por exemplo, olha, tantos por cento da polícia militar são pessoas que já partem para agressão. Inclusive, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que o Vinícius trouxe, que é uma coisa muito triste. A nossa sociedade está sedenta por violência. Se você abre o Facebook, você vai ver que um dos vídeos, assim, o tipo de vídeo que mais bomba no Facebook é o vídeo de abordagem policial de determinadas partes da polícia que fazem a abordagem humilhando, né, eles filmam aquele método de abordagem humilhando pessoas na favela. Então, assim, é muito básico, né? Seria muito interessante ter visto uma abordagem naquele estilo Sargento Fulano. Aí o sargento tá lá, por exemplo, humilhando uma pessoa que no final das contas era cabo do exército, porque o cara era gordinho, ele não podia ser cabo do exército. Ele fez todo aquele procedimento extremamente rígido, extremamente militar, né? Ou seja, totalmente desumano, expôs aquelas pessoas e colocou aquelas pessoas como nada. Eu falo, isso tem um efeito muito profundo, porque você imagina o seguinte, a polícia a polícia que tem essa postura só porque o cara é morador de favela, ela já vai perpetuando no subconsciente do morador de favela que a polícia é algo do mal, que a polícia é algo inimigo. Então o morador de favela ele já passa a ter medo da polícia mesmo que ele não esteja fazendo nada de errado. É uma situação extremamente perigosa, essa situação de estereótipos. E o Vinícius falou com muita propriedade sobre o entretenimento a respeito de uma polícia agressiva, de uma polícia que mete a cacetetada, de uma polícia que prende. E é uma coisa que está bombando nas redes sociais hoje em dia, esses vídeos da polícia prendendo, da polícia fazendo uma abordagem, da polícia humilhando, enfim. Essa questão de estereótipo da polícia e essa questão também de estatística a respeito de quantos por cento da polícia realmente é violenta, realmente parte para a cacetetada. A gente tem esses dados, mas antes Café Cultural fala, esses policiais são muito honrados, quero mandar um grande abraço a eles, então vai o grande abraço aí do Café Cultural, obviamente, a todos os policiais antifascistas, e eu estendo esse abraço a todos os policiais brasileiros, porque os que não são antifascistas têm o potencial de serem antifascistas, e em especial para o Fabrício e para o Vinícius, que estão aqui hoje, representando esse sonho de ter uma polícia que represente a Constituição e a população brasileira. Mas vamos lá, Fabrício. Estatísticas e estereótipos. Bem, foram tantas perguntas, mas eu vou tentar trazer um pouco. Olha só, eu queria começar com uma história pessoal, para tentar demonstrar que nós vivemos na sociedade da violência. São mais de 50 mil homicídios por ano no Brasil. Em números absolutos, não existe nenhum país onde haja mais homicídio que no Brasil. Em números proporcionais, nós estamos entre os 10 países. As músicas que nós cantamos para as crianças, Atirei o Pau no Gato, o Cravo Brigou com a Rosa, são músicas violentas. A violência perpassa todas as nossas famílias, todas as nossas relações. Vou contar uma historinha bem rápida. Eu venho de uma família popular, como a de vocês, e quando eu era criança, eu trabalhava já desde muito novo, e não acho certo, combato o trabalho infantil, e eu tinha muito chulé quando eu era adolescente. E aí, eu lembro que eu estudava, fazia o ensino médio à noite, e eu trabalhava o dia todo e ia para a escola à noite. Como eu tinha muito chulé, aí um dia a professora falou assim, nossa, mas tá fedendo aqui a sala, eu sentava bem na frente, eu era bastante estudioso, sentava na primeira cadeira.
E aí meu Deus do céu, eu já percebi assim, nossa, a professora sentiu ali o meu chulé. Então eu encolhi o meu pé, né, e fiquei morrendo de vergonha. No dia seguinte, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis-pé, alguma coisa. Então eu furtei um tênis-pé. Furtei um tênis-pé e fui pego furtando esse tênis-pé. E quando eu fui pego pelo pessoal do supermercado, eu apanhei do pessoal do supermercado, da segurança. Então a segurança privada repete essa mesma violência. As polícias repetem essa violência, porque nós vivemos numa sociedade de um caldo cultural violento e corrupto. Não é só a polícia que é violenta. E aqui eu não quero retirar a responsabilidade da polícia, não. A gente precisa também assumir a nossa responsabilidade, mas a sociedade é profundamente violenta. A sociedade clama por ódio, por armas, por tortura, e aqui eu entendo também a esquerda e os bravos lutadores dos direitos humanos que criticam a tortura, a perseguição, a polícia política, e tem que criticar mesmo. E nós temos que ser policiais comprometidos com a construção de uma polícia que não seja perseguidora, e que não torture, e que não use dessas mesmas armas. Então, essa polícia, primeiro eu preciso dizer para vocês que essa polícia, ela é multicolorida. Tem policiais de esquerda, vários, do movimento antifascismo ou não, mas policiais do espectro progressista. Existem várias identidades na polícia. É uma outra coisa que nós temos que discutir. Existem mulheres na polícia, negros, deficientes, e nós queremos que tenham mais LGBTs na polícia. Nós queremos que a polícia tenha a cara do Brasil, que a polícia se pareça com a comunidade policiada. Mas é verdade também que é criado um arquétipo, um símbolo, um signo do guerreiro, da belicosidade, das armas, desse homem brucutu que vai representar a segurança pública, quando não deveria ser isso. Quando você me pergunta de estatísticas, a primeira que vem à minha mente é o fato de que em apenas 1,5% das ocorrências, isso é verdade, tem várias pesquisas, em apenas 1,5% das ocorrências no Brasil utiliza-se a força. 98% das ocorrências não utiliza-se a força. É um patrulhamento, é um policiamento num estádio, numa grande festa, é um socorro a uma mulher que está apanhando do seu esposo. Uma parcela enorme das ocorrências da polícia militar é um furto que já aconteceu numa casa, é um atendimento a essa família que foi furtada. Enfim, a maior parte não se utiliza a força. Então nós precisamos, inclusive, repensar esse arquétipo que é criado. Nós precisamos de mais mulheres na polícia, para que haja humanização da própria polícia. Porque esse, infelizmente, é o símbolo criado do feminino, né, da mulher no Brasil. E há um impedimento da entrada de mulheres. E aí eu quero aproveitar e finalizar essa fala denunciando isso. As polícias militares, algumas, ainda proíbem o ingresso de mulheres no Brasil. Isso é profundamente sério. Você que é de esquerda está nos assistindo, você sabe disso? Que os editais das polícias militares proíbem o ingresso de mulheres? Que quando há um concurso, por exemplo, com 1.000 vagas, algumas polícias colocam que 10% das vagas são para as mulheres. Aquela mulher que ficou na posição 101, ela não vai ingressar? E o cara que ficou na posição 1.999, mesmo tendo estudado menos, ele vai ingressar? Você sabe que LGBT são proibidos de ingressar simbolicamente na instituição e que são perseguidos na instituição? Você sabe que deficientes são proibidos de ingressar na polícia, mesmo quando suas deficiências não tenham a ver necessariamente com atividades de segurança pública? Então é preciso lutar por uma outra polícia, não necessariamente lutar pelo fim da polícia. Então essa é a sociedade que pede armas. As pessoas estão pedindo armas porque a gente não conseguiu construir essa polícia. Eu sei que nós temos pouco tempo, está quase finalizando. O que nós queremos é uma polícia para o povo, uma polícia que verdadeiramente proteja o povo, uma polícia onde o povo esteja presente na sua multiplicidade, uma polícia popular, democrática, porque nós não vamos ver, não é para a nossa geração, não é para a geração dos nossos filhos, talvez para gerações vindouras, de muitos séculos à frente, um mundo sem polícia. Nesse mundo aqui, vai continuar tendo polícia e a gente precisa fazer a polícia que a gente quer e não criticar os policiais antifascismo que estão tentando fazer essa polícia. Exatamente, Fabrício, mas essa ainda não é sua fala, eu ainda vou te pedir uma fala de encerramento, mas antes disso eu vou ler aqui o superchat do Café Cultural, que fala: gostaria de perguntar a esses honrados policiais se eles sofrem perseguição na polícia por serem democráticos e antifascistas, e vou ler também o superchat da Diva Cássia Nascimento: mas ouvindo Fabrício e Vinícius, você me faz crer que existe um horizonte mais humano. Todos temos que mudar conceitos, ações, principalmente a sociedade. Então, eu vou pedir para vocês um encerramento de cada um,
começando pelo Vinícius, mas eu gostaria que nesse encerramento você tentasse explicar a pergunta do rapaz sobre a questão da perseguição aos policiais antifascistas, mas fizesse principalmente um convite à esquerda no sentido de progressistas, conquistem a polícia. Progressistas, não briguem com a polícia. Progressistas, sejam amigos da polícia e permitam que a polícia seja amiga de vocês, né? Porque eu acho que de polícia para a população vai ter muito mais peso do que de um youtuber para a população. Então, muito obrigado também, Elizabeth Coutinho, que manda um superchat aqui. Então, vamos lá para as nossas últimas considerações, Vinícius Scherzoni, Fabrício Rosa, para o programa de hoje, que falou principalmente sobre a importância da luta por uma polícia mais humana, essa luta materializada hoje no movimento dos policiais antifascistas no Brasil. Muito boa a pergunta e agradeço demais pela oportunidade de trazer aqui esse esclarecimento sobre essa questão das perseguições políticas, né? Que são perseguições políticas que extrapolam tanto a nossa atuação pessoal dentro da instituição, né? Porque nós temos vários pares, Brasil afora, que compõem o movimento dos policiais antifascismo e que sofrem perseguições políticas, né, dentro da instituição, justamente por conta desse nosso regime militarizado, né, que dá margem para arbitrariedades, né, e então são policiais que cumprem, às vezes, pena de prisão administrativa por terem participado de manifestação reivindicando direito, por exemplo, só para as pessoas terem noção do absurdo, né. E o regulamento da polícia também consta nele tantos outros absurdos, né, que podem ser enquadrados e podem enquadrar policiais que participem de manifestação. Como, por exemplo, ferir o pundonor da instituição. O que significa isso? O que quer dizer isso? É uma coisa completamente abstrata, né? Então, para além dessa perseguição das próprias instituições, né, das polícias, né, é importante a gente dizer, é importante a gente mencionar o absurdo pelo qual o movimento dos policiais antifascismo passa nesse momento, da perseguição, né, do governo Bolsonaro, né, ao nosso movimento, né, porque nós sabemos que esse governo ele é mestre em produzir fake news, e mais uma vez ele produz mais uma fake news com esse dossiê que ele trouxe aí, um absurdo de questões relacionadas aos policiais antifascismo, né, associando o movimento dos policiais antifascismo a movimento terrorista, por exemplo, né, e a produção de fake news que eu mencionava era sobre um manual terrorista que tem, por exemplo, na internet, né, e que eles pegaram este manual e colocaram no dossiê para dar a entender que os policiais antifascismo são terroristas e que leem esse manual, por exemplo, né? Então, só para a gente ter noção do nível de agressão à democracia que a gente passa nesse momento, do nível de dificuldade que se manifestar politicamente, o nível de dificuldade que é se organizar politicamente e reivindicar o óbvio, reivindicar a democracia, reivindicar uma nova polícia, uma polícia mais cidadã, uma polícia mais democrática, né? Então, antes para encerrar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, né, um debate muito, muito qualificado, né? Se a gente pudesse dar uma dica para a esquerda, né, de como dialogar com esses policiais, eu penso que a primeira coisa é se despir de uma arrogância de que sabe, por exemplo. Acho que o primeiro passo é esse, né? E treinar a escuta. Ouçam esses policiais e dialoguem com eles, conversem com eles, né? E nesse processo de diálogo é que existe um processo de convencimento, né? E a possibilidade de apontar para um novo horizonte, um horizonte mais democrático, uma polícia mais cidadã, né? É interessante pontuar também que nosso movimento é um movimento que traz no seu nome policiais antifascismo,
não policiais antifascistas, que a gente vê, né, muita essa questão, não é nada, assim, não é nenhum preciosismo, mas é porque o fascista, né, policial antifascista, fica parecendo que a gente é contra uma pessoa, contra um indivíduo. Não, nós somos contra um sistema, e esse sistema ele é muito maior do que a polícia militar, ele é muito maior do que a estrutura da segurança pública. Na verdade, a estrutura da segurança pública é o lugar de onde nós partimos, e o que nós queremos mudar, né? Evidentemente que é a nossa realidade profissional, mas nós sabemos que nós estamos tratando de um projeto de sociedade também, né? Então, é importante, extremamente importante, que a esquerda dialogue com os policiais. Eu acredito nisso, eu acredito no poder do diálogo. Né? Eu acredito que, por exemplo, eu nem sempre eu fui progressista. Eu já fui uma pessoa conservadora, mas em algum momento, alguém teve a paciência de conversar comigo, de dialogar comigo e de me apontar novos horizontes, né? Então, por isso que eu acho que, para além da minha experiência pessoal, evidentemente, de mudança de paradigma, né, eu acho que é extremamente importante a gente realizar esse diálogo com os policiais, um diálogo franco, um diálogo aberto, e mostrar para eles que o que a gente está querendo é uma melhor sociedade para todos nós. É isso. Bem, eu queria agradecer, Léo, saiba que eu sou seu fã, faz tempo que eu queria te conhecer. Agradecer ao colega Vinícius Scherzoni por estar junto nessa trincheira de batalha. É uma trincheira sem armas, materialmente falando, mas com outras armas simbólicas. Agradecer a você pela generosidade, pela paciência, estar aqui nos assistindo. Para tentar responder e finalizar, eu queria apontar algumas contradições e dialogar com você, que é policial e que está nos assistindo. É você que apoiou o Bolsonaro, sobretudo. Na medida que você apoia um projeto neoliberal, na medida que você apoia um projeto que é contra a soberania do nosso país, na medida que você apoia o Estado mínimo, você está, sobretudo, fazendo aumentar a violência. Quando nós diminuímos a quantidade de concursos, quando nós diminuímos a quantidade de servidores públicos do nosso país, e aqui faço um parêntese, não estou defendendo privilégios nem do serviço público, mas na medida que você diminui a quantidade de servidores públicos, você diminui assistentes sociais, psicólogos, professores, policiais, médicos, enfermeiros, você está deixando de atender a população pobre. É o Estado no Brasil que atende a população pobre. E na medida que nós deixamos de atender a população pobre, nós intensificamos a desigualdade. E quando intensificamos a desigualdade, nós aumentamos os índices de violência. São várias pesquisas sobre violência no mundo. Se há uma unanimidade nessas pesquisas, é que violência é a filha maior da desigualdade. A violência é filha da desigualdade. E você, meu amigo policial, trabalha com a violência. Você trabalha com a perversidade, com a violência concretizada nas ruas, nas rodovias do nosso país. Então, você trabalha com a violência, você tem que defender um Estado justo, um Estado maior, um Estado que garanta aos brasileiros e às brasileiras os direitos que todos nós temos. O Brasil não tem um alto índice de servidores públicos. A média da OCDE é de 22 servidores para cada 100 habitantes. A média no Brasil é de 12 servidores para cada 100 habitantes. Segundo, eu queria apontar que tanto eu quanto o Scherzoni vivemos uma contradição, que é ser policial e é defender direitos humanos. Porque ser de um movimento de policial progressista que se diz antifascismo é ser um defensor de direitos humanos. Então, nos use enquanto ponte. Você que é defensor de direitos humanos, nos use enquanto ponte para tentar dialogar com os nossos colegas policiais. Muitos do movimento já vêm sendo perseguidos, não foi apenas esse dossiê de agora. Várias pessoas respondem processo, eu respondo processo, Leonel Hadi, os colegas do Rio Grande do Norte, Zacone e tantos outros respondem processo ideológico, processos que querem censurar e que querem calar a nossa voz. Para finalizar, eu queria apontar algumas contradições. Primeiramente, querem dizer que policiais e militares seriam necessariamente patriotas se fossem de direita, e que só esse patriotismo verde-amarelo do século XXI, que na verdade está entregando o Brasil e que está perdendo oportunidades. Por exemplo, deixamos de vender recentemente 100 e tantas aeronaves para o Irã porque Bolsonaro se alinha à política de Trump. Será que de fato isso é um patriotismo? Uma outra questão, nós vivemos há um século um risco de um comunismo, isso foi Getúlio Vargas, isso foi ditadura militar, e novamente esse discurso
do avanço comunista, nós estamos muito longe de qualquer forma de comunismo. O governo petista não foi comunista. O comunismo se marca pela estatização da propriedade e pela estatização das empresas. Isso não aconteceu no governo PT. Nós estamos muito longe de qualquer hipótese de comunismo. E também, será que militares são defensores da liberdade, como vem falando Bolsonaro, disse essa semana, num grande evento militar. Defensores da liberdade não censuram, defensores da liberdade não criam uma nota, como fez agora a Controladoria Geral da União, querendo impedir a gente de falar o que a gente pensa. Isso não é defesa da liberdade. Então, e outra, de que militares necessariamente seriam mais honestos e de que policiais necessariamente seriam mais honestos. E aqui eu não estou criticando individualmente nenhum militar e nenhum policial. Nós vivemos num caldo de cultura da corrupção e da desonestidade. Existe corrupção e desonestidade no poder público, no mercado e também entre os militares. E na ditadura militar houve muita corrupção. Basta você dar uma bugada e pesquisar aí. Para finalizar, muitos policiais querem a transformação desse país, muitos policiais estão nessa trincheira, muitos policiais dão a vida pela transformação para o fim da desigualdade que marca o nosso país, e muitos foram outros que vieram antes da gente. Existiram policiais e militares, abolicionistas, que deram sua vida contra a escravidão, republicanos, que lutaram pela legalidade democrática antes de 64 e que estão lutando agora. Então, ao invés de criticar, porque eu tenho visto muitas críticas ao nosso movimento, ao invés de criticar, procure compreender, porque nós sofremos um duplo ataque, um ataque da esquerda e um ataque dentro da polícia, mas a gente vai seguir como uma ponta de uma lança para fazer um país mais justo, mais igual e mais livre de verdade. Obrigado, Léo. Muito obrigado pelo carinho, Fabrício. Muito obrigado, Vinícius. Eu queria agradecer todos vocês e queria te falar, não se desespere com as contradições. Nós tivemos há poucos anos atrás, poucos meses atrás, advogados defendendo o juiz Sérgio Moro, ou seja, o advogado garantidor da justiça defendendo um juiz que estava esmagando a garantia da justiça, espionando um escritório de advocacia a mando do Ministério Público, ou seja, contradições acontecem e a nossa população precisa enxergar essas contradições. Eu queria agradecer a Lúcia Rocha, manda Leonardo Estopa, feliz Dia dos Pais a você e a todos. Então, pessoal, feliz Dia dos Pais a todos vocês. Beijos na Jennifer, Patrícia Jimenez. Manda, Fabrício, eu sinto muito pelo que você passou. Espero mais policiais como vocês. Há policiais bons e maus, assim como qualquer profissão. Parabéns. Eu queria dizer uma coisa, que isso aí já não entra no aspecto de idolatria, entra dentro das políticas de redistribuição de renda. A partir do momento em que nós tivemos um governo que começou a olhar para o jovem dentro da escola e começou a dar para os pais uma ajuda como Bolsa Família, nenhum jovem precisou de roubar um tênis pé para continuar estudando. É esse tipo de política de redistribuição de renda que a gente defende. Uma política que dê, pelo menos, uma oportunidade para que as pessoas consigam alcançar aí os seus sonhos. Eu queria dizer para você, inclusive, que eu passou aqui rapidão, um colega que falou que o meu sonho é ser policial, e obviamente quando ele fala meu sonho é ser policial, ele se inspira em bons policiais como vocês. Eu queria parabenizar vocês pela carreira e queria agradecer de coração o carinho de toda essa comunidade, queria agradecer de coração a todos vocês, mas antes de finalizar, eu queria chamar a atenção e queria pedir a personalidades da política que são aí presidenciáveis, como o próprio Lula, o Haddad, o Ciro Gomes, né? Temos aí as possibilidades como o Felipe Neto, o Luciano Huck, temos, obviamente, o Flávio Dino. Conversem com a polícia. Não deixem a polícia receber apenas a versão do Bolsonaro. Se aproximem da polícia, porque policiais antifascismo precisam de vocês, precisam da palavra de vocês. E as instituições policiais precisam ter a tranquilidade de que serão protegidas num governo brasileiro progressista. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Eu queria convidar vocês para assistirem o Sabadão da Conspiração, que está disponível no canal Leonardo Estopa, que eu fiz ontem, falando sobre a moeda de R$200, sobre a questão do ozônio, sobre o rapaz de azul que humilha motoboy, enfim, está disponível lá no canal Leonardo Estopa, foi transmitido ao vivo ontem, mas meu canal não manda mais notificações, e eu agradeço muito aqui a Santarém por ter criado esse quadro aqui
aos domingos, às 4 horas da tarde, para a gente falar sobre temas polêmicos. Muito obrigado.